por isso aqui na minha mão você já viu que não vai ser tão facinho assim. Ou seja, quero acabar com vocês hoje. Professor Fábio, coisa mais linda com essa voz gostosa de ouvir. O que o senhor vai falar hoje? Bom, aqui é segundo reinado, você conhece então o assunto. Só que eu vou falar mais hoje do segundo reinado, questão econômica, gente. Então eu vou fazer segundo reinado, vou tratar com vocês então café, mão de obra, que sempre eu coloquei hífens nesse mão de obra, que agora não está colocando mais nada, acabou o hífen em tudo, né? E tentativas de industrialização. Então, fazer essa aula economia aqui do segundo reinado, que eu acho que fica uma coisinha bacana, pelo menos eu tento condensar na cabeça de vocês o que foi, em linhas gerais, a economia no período brasileiro de 1840 a 1889. Nossa, que risquinho retinho. Deu até um arrepio no meu espinho agora. Vamos lá. Amores, 3, 2, 1, café. Primeira coisa, gente, quando se fala em café, diferente dos ciclos econômicos que nós tivemos no Brasil anteriormente, foi uma escolha nossa, que aqui o Brasil já era independente. Agora, para falar de café, é claro, motivos. Por que, professor Fábio, que escolheu o café? Amores, é muito parecido com os motivos do açúcar. Na aula de economia açucareira, o Brasil açucareiro, que eu passei para vocês aí na grade, os motivos são muito parecidos. Entre eles, a gente pode entrar então com os iguais. Primeira coisa, terra barra clima eram favoráveis, igual açúcar. Outra coisa, possuía mercado consumidor. Também nós falamos disso. Açúcar. Região para plantio era vasta. A China, no Brasil, é terra para plantar. Agora aqui, amores, é que a pegada é seca, que aqui diferencia. Ou seja, o ciclo era barato. Ou seja, o café tinha sim um custo de produção muito baixo. Porque no açúcar eu tinha que transformar um produto chamado cana em açúcar. O café eu não tinha que transformar nada. Era colher, secar, ensacar, exportar. Aqui nós estamos falando da exportação de café em coco, diga-se de passagem. Uma estrutura muito básica, além das áreas de plantio, terreiros para secagem e a questão de armazenamento. Agora também aqui uma diferença do açúcar, ó. Não precisava de mão de obra especializada. Então aí é que se diferencia do açúcar, porque no açúcar, eu disse para vocês, me lembro muito bem, em alguns estágios da produção do açúcar, precisava sim de funcionários com alta especialização. Mestre purgador era um caso desse. Aqui não, era escravo para plantar, escravo para colher, escravo para secar, ensacar e carregar. Então, por essas e outras razões, o café foi escolhido para ser o ciclo econômico. Por sinal, o primeiro ciclo econômico, de fato, o Brasil independente, com consistência, foi o tal do café. Agora, veja bem, professor, onde é que começou a se plantar café no Brasil? Então, aqui nós entramos no caminho do café. O café, a priori, ele vai ser plantado, amores da minha vida, desse pincel que esfarelou aqui no canto, ele vai ser... O café ele vai ser plantado, então,
no Rio de Janeiro. Agora, nessa época de plantio de café do Rio de Janeiro, no meio de clareira, de floresta, era experimental, aqui não era plantio sistemático ainda. Aí, como o pessoal viu que dava certo, o que eles fizeram? Eles foram rumo ao estado de São Paulo, aqui é Vale do Paraíba, a região da cidade de Aparecida ali, área de plantio de café, mas a extensão maior do plantio do café é na área conhecida como Oeste Paulista. E do Oeste Paulista, devido ao tamanho e sucesso, aí sim, Minas Gerais, Paraná, o Rio de Janeiro, sempre uma região que produz bastante, Rio Grande do Sul, mas a gente sempre procura apontar um momento maior de destaque na produção cafeira, aqui na questão do Oeste do estado de São Paulo. Grandes áreas produtivas e até as primeiras experiências, né, de plantio mais intensivo, mais adensado, mais espaçado, já começou a ser feito já no início. Amores, com relação ao café, esse nome é muito invocado, os barões de café. E tem às vezes um comparativo entre barão de café e senhor de engenho. Cara, não dá para fazer. Grava uma coisa na cabeça de vocês. Barão de café, ele era infinitamente superior ao senhor de engenho. Porque, amores, para começar, a realidade do Brasil é outra. Aqui eu estou falando do Brasil independente. Na época do engenho, não. O Brasil era de português. E o português mandava no Brasil. Então, o poder do senhor de engenho era muito limitado. Enquanto o senhor de engenho equivalia a um gerente, o barão de café equivalia ao dono da empresa. Então, esses barões de café, era a função deles. Eles gerenciavam uma complexa estrutura produtiva. E aí tudo que vocês imaginam passava pelas mãos ou dependia da aprovação do barão de café. A questão da produção, de quanto produzir, por onde transportar, as estradas de ferro, a transição do transporte pelo lombo de mula para as ferrovias, as primeiras, os portos, o sistema bancário, o comércio interno, a política passava pela mão desses caras. Então tudo dependia do barão de café, tá? Então grave bem isso. O café trouxe ao Brasil divisas consideráveis durante o Segundo Reinado, porque você que estuda a história do Brasil, você às vezes só se lembra de falar de crise do café. Ah, professor, teve um colapso produtivo. Alô? Cuidado com o anacronismo, cuidado com o erro de cronologia. Colapso do café na República Velha. Tá? Aqui não. Aqui o café trouxe bastante lucro. Agora, professor, em relação à mão de obra, já também é tema da nossa aula. A mão de obra que lidou com o café teve uma transição de escrava para livre. Que colaborou para isso? 1850, uma lei chamada Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia o tráfico negreiro no Brasil a partir dessa data. Agora, uma coisa que também o aluno esquece, você que está aí na casa sentado, escutando essa aula de história desse espetáculo de professor que nos fala, você esquece, amor, que essa Eusébio de Queiroz foi antecedida pela lei de nome Bill ou Lord Aberdeen, inglesa. Então foram os ingleses que falaram para o Brasil parar com essa palhaçada de ficar traficando escravo. A partir daí não teve jeito. O que acontece então? O trabalho do imigrante
passou a ser preferido. Então, a partir daí, Fabinho tem que falar o que para vocês? Das fases da imigração no Brasil, tá? Então, vamos lembrar que essa imigração foi composta por fases. Fases da imigração. Aquela lembrança básica que isso aqui não é um curso introdutório, mas imigrante, o que chega. Emigrante, ele saiu da Europa, tá? Então as fases da imigração foram duas. Nós vamos ter uma primeira fase de imigração, que ela já é após 1840. E nós vamos ter uma segunda fase da imigração, que ela é após 1870. Dessa primeira fase da imigração aqui, tem destaque solo um precursor, um iniciador chamado Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Foi ele que começou a trazer imigrante por conta própria aqui, para a fazenda que ele tinha chamado de Ibicaba, no interior de São Paulo, para suprir a sua carência de mão de obra. E também o engano de vocês que leem história de forma muito superficial. Professor, só foi cogitado imigrante depois que a Inglaterra proibiu o tráfico negreiro. Não. O pessoal lá de trás, primeiro reinado, já sabia que a intenção da Inglaterra era melar a escravidão, porque o escravo não era pé. Segundo o imortal Vinícius Recanello, professor de geografia, ele não era a população economicamente ativa. Então a Inglaterra achava que o escravo limitava o mercado consumidor brasileiro. Então nessa primeira fase do Vergueiro, nós vamos ter então um sistema chamado de imigração financiada pelo fazendeiro. O imigrante vinha, a despesa da viagem era paga pelo fazendeiro, ele chegava, tudo que ele precisaria para trabalhar, o fazendeiro adiantava o dinheiro e no final era descontado da sua remuneração. O sistema de remuneração era parceria. Aí, como não sobrava muita coisa para o imigrante se sentia lesado. E muitos países europeus passaram a repatriar imigrantes. Quando Pedro II viu que poderia haver um corte no fornecimento de imigrantes, por essa parceria não ser uma coisa muito sólida para o imigrante europeu, o que ele fez? Ele meteu o bico, ele praticou intervenção e ele passou a gerenciar o sistema imigracional no Brasil. E essa segunda fase, então, após 1870, é a chamada imigração. O termo é subvencionada, subvencionar é arcar com parte dos custos, e era subvencionada pelo governo. Pronto. A partir daí, primeiro, não tinha que pagar a despesa da passagem, porque o governo já pagava isso. E essa remuneração, que lá na primeira fase era só parceria, aqui não. O imigrante tinha garantia de um salário fixo, mas no final da safra, a remuneração por parceria. Amores, cuidado com uma coisinha chamada semi-servidão, que é normal às vezes as questões de história cobrarem de semi-servidão. Semi-servidão no Brasil, ela foi adotada, ou seja, se tornou de certa forma normal em regiões mais pobres. Vou usar o termo pobre, eu estava pensando em outra palavra aqui, mas não vou. Vai ser na lata, pobres mesmo. Ou seja, sem condições de bancar o imigrante. Então, quem que acabava sendo, quem era o semiservo? O semiservo era o
ex-escravo, tá? Ex-escravo tornava-se um parceiro, que a gente pode chamar também na nossa linguagem econômica de arrendatário. Então, uma coisa diferente do que aconteceu nos Estados Unidos lá após o fim da escravidão em 1863, quando Lincoln decreta a abolição da escravidão dentro do território estadunidense. Então, recapitulando, o café foi escolhido pelo Brasil, os motivos foram colocados no canto, o caminho foi percorrido, gerou muita grana, não podemos ligar café à crise. A mão de obra foi uma transição de escravismo para a mão de obra livre através da imigração. Lembrando que a Inglaterra fez pressão para que a escravidão começasse a minguar, a declinar, a enfraquecer no Brasil. E a partir daí, a imigração em fases. Agora, para fechar essa nossa partezinha, quanto à industrialização, tá? Quanto à industrialização, amores, em 1844 para 45, essa diferença de um ano apurrinha a ideia da gente de vez em quando, porque cada livro a gente lê de uma coisa. Mas em 1844 a Inglaterra decretou a lei Lord Aberdeen ou Bill Aberdeen. Melava a escravidão no Brasil porque o fornecimento não poderia mais ser mantido, ou seja, o estoque inicial não seria reposto. O Pedro II e seus assessores, é claro que eram gente de grana, eles tiveram uma ideia muito bacana, que na verdade se tornou uma vingancinha. Já que o cara não quer mais que trafique escravo, o dinheiro que nós investíamos nessa atividade econômica, nós vamos aplicar em indústria. Para isso, qual era o caminho? Teria que aumentar a tributação sobre os produtos importados, que na sua maioria eram da Inglaterra. Então, o que aconteceu? Em 1844, também, por isso que eu falo que foi uma vingancinha, o Dom Pedro e seu pessoal da economia implantam uma lei chamada Lei Alves Branco. Não vão confundir com a Lei Rio Branco ou Ventre Livre, tá? Cuidado que o vestibular tenta confundir com a cabeça de vocês. Essa é Alves Branco, tá? Do ministro da Fazenda. Lei Alves Branco. O que ela fazia? O teor dessa lei? Ela aumentava os impostos sobre as importações. Se ela aumentava os impostos sobre as importações, então ela era nada mais, nada menos do que uma lei protecionista. Pois bem, a partir daí, todo mundo viu que era possível aplicar numa nova atividade. Então, o grande traficante, o comerciante de escravo que ganhava dinheiro com compra e venda, falou assim, quer saber uma coisa? Eu vou pegar o meu capital e vou aplicar em indústria, porque agora o produto importado está caro, eu tenho condição de vender o meu. E nesse meio estava um cara chamado Irineu Evangelista de Souza, o principal protagonista da chamada Era Mauá. Essa Era Mauá, galera, foi o primeiro surto industrial do Brasil. Mas um pecado, eu como professor de história, acho realmente um pecado ter sido somente um surto. Foi muito curto, tá? Foi abrupto, foi curto, foi intempestivo, não foi sólido. Se o Brasil, claro que não existe sim história, isso é uma babaquice, uma besteira, é uma divagação. Mas se o Brasil tivesse sido industrializado a partir de 1844, com certeza a nossa situação seria bem diferente hoje, porque eu estou falando aqui de quase um século de defasagem.
nós vamos ter processo na era Vargas, Estado Novo, que vai até 1945. Então, esse surto industrial veio, mas por que foi um surto? Porque os ingleses não ficaram contentes com essa determinação e começaram a exercer pressão, e nós devíamos para a Inglaterra. Então, devido às pressões inglesas e dos cafeicultores, por isso que a gente fala que sempre foi uma modernização conservadora, que o que eles ganhavam no café eles queriam investir no café, o que aconteceu? Devido às pressões inglesas dos cafeicultores, Dom Pedro II implanta em 1860 as tarifas Silva-Ferraz. E o que as tarifas Silva-Ferraz fazem? Qual é o teor delas? Derruba a elevação tributária sobre os importados. O que seguiu a esse período então no Brasil? Veio uma onda de falências. Vocês devem se lembrar de uma aula anterior que eu dei da política interna do segundo reinado, quando eu mencionei o segundo Banco do Brasil, lá do Ministério da Conciliação. Pois bem, o segundo Banco do Brasil foi fusão do Banco Comercial do Rio de Janeiro com o Banco Mauá, que o Mauá quebrou, até Mauá morreu, terminou a sua vida pagando contas. Um cara que chegou a ter uma receita equivalente à receita da União, ganhou muito dinheiro. Só uma informação última para vocês com relação a dúvidas. Uma indústria do Brasil da época, professor. 1824 foi aberta numa encosta do Morro do Andaraí, no Rio de Janeiro, uma indústria de derivados de tabaco chamado Melron e Companhia. Ela produzia, acima de tudo, rapé, que era o principal produto. Essa indústria, em 1872, já depois dessa arregada do Pedro II, ela se transformou em Borel e Companhia. Ela foi comprada pelo grupo da Borel e produzia derivado de tabaco, produzia fumo em rolo até. E essa empresa foi iniciadora da Souza Cruz no Brasil, tá? E por se chamar Borel e Cia, é que as encostas do Andaraí hoje tem a favela do Borel. Então o Borel da favela, do Morro do Borel, é em alusão a Borel e Companhia, que era uma indústria de derivados de tabaco, lá no, basicamente, o último quartel do século XIX. Ok? Beijo do gordo. Uou. Até.